Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Eu sou a Ginara Lopes e hoje eu quero refletir com vocês sobre algo que Deus ele vem falando comigo já tem um tempo. Então levou um pouquinho de tempo para eu poder estar compartilhando isso aqui com vocês, porque eu fui pesquisar mais versículos bíblicos que eu pudesse complementar no que Deus estava falando. E fui deixando também Deus falar comigo aquilo que Ele queria falar. Então, quando eu concluí essa mensagem, eu realmente vi que era o momento de vir falar com vocês. Mas já tem alguns meses que Deus ele vem falando sobre isso comigo. O versículo-chave, que foi o versículo que Deus usou para começar a me levar a pesquisar mais sobre isso, foi 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Que vai dizer assim: nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, quando eu li esse versículo, o Espírito Santo, ele colocou no meu coração, ele falou comigo que era para que eu falasse sobre isso. Sobre pessoas que falsificam a palavra de Deus. Tanto que o tema do vídeo é esse: falsificadores da palavra. E eu fui pesquisar o significado de falsificação. A gente já sabe, né? Mas eu fui pesquisar para ver se tinha algo a mais ali. E diz assim, imitação para parecer autêntico, enganando terceiros. Então, falsificação é eu pegar algo e transformar em algo parecido, mas não é o verdadeiro. E a gente tem visto muito nos últimos tempos pessoas que pegam a palavra de Deus, elas distorcem para parecer uma verdade e entregam isso para as pessoas. E Deus ele tem falado muito comigo sobre isso. Em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 e 2, eu vou abrir aqui, a gente vai ler alguns versículos da palavra para a gente poder refletir de uma forma bem completa sobre isso. E diz assim, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então, o que a palavra está dizendo? Que pessoas, elas deixariam a fé, abririam mão da sua fé para acreditar em espíritos enganadores e doutrinas de demônios, para acreditar na palavra de pessoas mentirosas, de pessoas que têm a sua mente cauterizada, não pregam a verdade, elas pegam a verdade, distorcem a verdade e entregam aquilo que elas transformaram em verdade absoluta para elas. E muitas pessoas têm caído nessas mentiras. A palavra de Deus diz, o Senhor disse que o meu povo perece por falta de entendimento. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não busco a palavra, eu vou perecer. Porque tudo que falarem para mim que é verdade, eu vou acreditar. Se eu não leio a Bíblia e não conheço a Bíblia, tudo que disserem lá fora, contrário à palavra, parecido com ela, eu vou acreditar. Porque eu não conheço, porque eu não tenho entendimento, não tenho conhecimento. Então Deus falou isso, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece as Escrituras, vai ser alvo fácil dessas mentiras. Não conhece as Escrituras, vai cair fácil nessas mentiras. E quando eu estava lendo sobre falsificação, eu me lembrei de um episódio na palavra, de algo que aconteceu, que tem muito a ver com isso. Lá em Gênesis capítulo 27, vou abrir aqui também. Capítulo 27, eu vou ler o versículo 15 ao versículo 19, tá? Pra gente poder entender um pouco mais. Vai dizer assim, Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe mãos e lisura do seu pescoço.
Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha separado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, senta-te e come na minha casa, para que me abençoe. Jacó, ele fez isso. E eu até anotei aqui algo assim, ó. Pessoas que fingem ser outra pessoa. Copiam os outros, porque ela é capaz de desenvolver sua própria identidade. Chamado em Deus. E foi isso que aconteceu aqui com Jacó. Jacó, ele era o filho mais novo. Esaú era o filho mais velho. Então, a bênção da primogenitura, se você ler Gênesis, você vai entender sobre isso. A bênção da primogenitura, ela era para Esaú. Mas Jacó vestiu as roupas de Esaú. Jacó colocou os pelos para parecer Esaú, porque Esaú tinha pelos nos braços, pescoço. E ele vai até o pai. E fala uma mentira, que no versículo 19 diz, respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú. Jacó se falsificou de Esaú para roubar a bênção da primogenitura do seu irmão. Ele se falsificou de alguém. E a gente tem visto muito também nos últimos tempos. Pessoas que não desenvolvem a sua própria identidade em Deus. Elas se falsificam de outras. Elas copiam as outras. Tudo que ela vê o outro fazendo, ela pega pra si. Ela não tem mais identidade própria. Aquela pessoa que já tá perdida em si mesma. Ela não sabe mais quem ela tá uma bagunça. E ela quer parecer com fulano. Ela quer parecer com ciclano. Mas não se parece com Jesus. Ela quer copiar isso, ela quer copiar aquilo, ela não tem mais identidade própria. Ela quer cantar igual fulano, ela quer pregar igual ciclano. Nenhum problema em você ter alguém como referência. Mas quando você quer copiar alguém, quer pegar daqui um pouquinho de cada um, ao invés de desenvolver sua própria identidade em Deus e ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. Jacó não estava satisfeito em ser o filho mais novo e em todas as bênçãos que ele já tinha recebido. Ele queria a bênção da primogenitura que era do seu irmão. Ele queria algo a mais. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha. E aí, em um determinado dia, eu estava dormindo e na madrugada eu ouvi uma voz me dizendo, Espírito de Coré. O Espírito Santo, ele falou audivelmente comigo, Espírito de Coré. Ele já tinha me dado esse versículo base e falado comigo que era para eu construir essa mensagem para compartilhar. E aí quando ele falou Espírito de Coré, eu acordei no susto e fui dar um Google. Quando eu entrei, eu dei um Google, eu encontrei essa história na Bíblia. Tá lá em Números 16, gente, eu nem me lembrava de Coré. Eu não sabia quem era Coré, eu não fazia ideia. Mas o Espírito Santo me disse, e quando eu fui pesquisar, a história estava lá na Bíblia. Porque a minha memória é muito fraca. Então, se eu não ler algo me impactar muito de fato, eu esqueço muito rápido sobre nomes, nome, né? Essas coisas. A mensagem em si, eu me lembro. Mas nome, às vezes números de versículos, essas coisas, eu tenho muito problema para gravar isso. Mas eu já tinha lido a história, mas não tinha me impactado tanto como dessa vez. Então, quando eu fui pesquisar, que eu vi que estava na Bíblia, eu falei, uau, Deus quer falar alguma coisa. E eu quero abrir aqui com vocês Números, capítulo 16. Eu vou ler até o versículo 5 e depois o 9 com vocês, tá bom? Que vai dizer assim, ó. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Rubem. Encheram-se de presunção. Aí fui pesquisar o que era presunção. E diz assim, ó. Supor algo como verdadeiro ou provável, sem ter certeza absoluta, baseando-se em indícios ou lógica.
No sentido popular, refere-se também à vaidade ou à arrogância, uma confiança exagerada em si mesmo. Pegar algo que não é verdade e transformar o que eu acho em verdade absoluta e passar aos outros. Então, o que aconteceu com esses homens? Eles se encheram de presunção. O que eles fizeram com essa presunção? Versículo 2. E se levantaram contra Moisés, com 250 homens, os filhos de Israel, líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. Juntaram-se contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram, basta, toda a comunidade é santa. Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Então, o que eles fizeram? Se encheram de presunção, pegaram algo que eles achavam e começaram a espalhar sobre homens de posição. Eles eram pessoas respeitadas pela sociedade, por todo o povo de Israel. Então, eles pegaram entre si, fizeram uma panelinha e começaram a falar isso. E aí chegaram até Moisés e falaram, todo o povo é santo. Todos nós somos santos. Deus está no meio de todos nós. Por que vocês querem se elevar sobre a comunidade? O que eles estavam dizendo? Todo mundo é santo. Por que vocês querem se fazer líder sobre nós? Só que Deus havia escolhido Moisés. Deus havia escolhido Arão. Eles estavam supondo algo que não era verdade. O quê? Que Moisés estava se sentindo líder, que de fato ele não era. Estavam dizendo que de fato ele se sentia e queria se sentir mais santo que todo mundo. Só que Moisés era o líder, porque Deus o havia escolhido e colocado como líder, para liderar aquele povo. Moisés tirou o povo do Egito e os conduziu ao caminho da Terra Prometida. Ele não chega na Terra Prometida, mas conduziu o povo. E aquilo não era verdade sobre Moisés. Porque quando Deus chama Moisés, Moisés diz o que para o Senhor? Eu sou incapaz. Eu não sei falar. Eu não sou capaz para isso. E Deus disse, vou colocar alguém para te ajudar, para te auxiliar aqui. No caso foi Arão. Então Deus, ele capacitou Moisés. Moisés não se sentia como esse povo estava falando, o mais santo, o melhor. Moisés não se intitulou um líder sozinho. Deus o escolheu para aquilo. Mas eles se levantaram contra Moisés, dizendo que Moisés queria se fazer líder. Moisés queria se sentir mais santo, que eles estavam se sentindo, quando na verdade eles não conheciam os bastidores de Moisés com Deus. Eles não conheciam verdadeiramente o coração de Moisés para com Deus. Eles não viram os bastidores. E é assim mesmo. Muitas pessoas vão olhar a sua vida com Deus, muitas pessoas vão olhar quem você é e vão julgar você por aquilo que elas estão vendo, por aquilo que elas veem diante dos seus olhos, pelos seus erros, pelo seu passado. Talvez por aquilo que elas querem acreditar sobre você. Mas elas não viram o seu bastidor com Deus. Elas não viram os seus bastidores, os bastidores da sua história. Às vezes que você se sentiu incapaz. Às vezes que você disse para Deus que não ia aguentar o fardo. Às vezes que você disse que não estava suportando mais. Que você não conseguia. E Deus segurou na tua mão e te levantou e te escolheu e te colocou onde você está. Então não permita que pessoas venham ditar quem você é. Não permita que pessoas venham dizer algo sobre você que não é verdade. Você sabe dos seus bastidores com Deus. Deus conhece o seu coração e te conhece. Então não deixe se paralisar por causa de opinião de pessoas que não sabem dos seus bastidores. Elas veem aquilo que elas querem ver diante dos seus olhos. Aleluia. E aí Moisés fala para eles, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele quem escolher fará chegar a si. E é forte. Porque Moisés falou, Deus vai responder para vocês. Vocês estão me julgando, né? Mas eu não vou me justificar, não. Deixa que Deus vai responder para vocês. Deus é quem vai mostrar para vocês se ele realmente me escolheu ou não. Deixa Deus mostrar qual é a vontade dele.
E aqui eu aprendo, e isso aqui me impactou. E fala comigo, porque a palavra passa por aqui muito forte. Por quê? Porque às vezes a gente quer se justificar. Ah, mas eu não fiz, eu não falhei, eu não sei o quê. A minha intenção não foi essa, não foi assim. Ah, mas eu não sou mais assim, que não sei o quê. Quando na verdade a gente via fechar nossa boca, nos calar. E dizer, deixa Deus mostrar pra vocês quem eu sou. Deixa Deus. Deus vai me justificar. Deus vai mostrar pra vocês quem eu sou. Eu não vou ficar abrindo minha boca pra dar explicação pra ninguém. Deixa que Deus vai mostrar. Foi isso que Moisés falou. Amanhã, Deus vai mostrar pra vocês. Então, o que são pessoas com espírito de Coré? Pessoas que se rebelam contra Deus e continuam pregando de forma distorcida. Pessoas que usam o altar para atacar o povo de Deus. Pessoas que saem da presença e se levantam contra o povo de Deus. Se levantam contra os ungidos do Senhor. Então isso acontece muito. Pessoas que antes caminhavam com Deus e agora, por algum motivo, elas se decepcionaram, elas saem da presença de Deus. E agora elas atacam a palavra. Agora elas não creem mais em Deus e blasfemam contra Deus, atacam a palavra, atacam o povo de Deus usando a própria palavra. Usam versículos isolados para atacar o povo, para atacar as pessoas. E no versículo 9, Moisés, ele vai falar algo que eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó: porventura pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar diante da comunidade para servi-la? Ele te fez chegar a si, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, e também procurais o sacerdócio? São aquelas pessoas que elas não estão contentes com aquilo que Deus deu a elas. Assim como Jacó não estava contente em ser o filho mais novo, mas ele queria a bênção que era do outro, Coré também não estava contente. Deus havia escolhido ele, escolhido a família dele, colocou ele num lugar de posição. Ele era respeitado pelo povo. Ele tinha respeito e posição. Deus escolheu ele. Deus o fez chegar a si. Deu um propósito para ele, mas ele queria mais. Ele queria o sacerdócio. Porque ele não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Ele não estava satisfeito com aquilo que Deus tinha entregado a ele. E é assim que acontece nos dias de hoje. Pessoas insatisfeitas. Elas não estão satisfeitas com aquilo que Deus entregou a elas. Não estão satisfeitas com o chamado que Deus deu. Para elas não é suficiente que Jesus tenha morrido na cruz por elas. Que Deus tenha chamado elas para perto, dado a elas o direito de ser perdoadas. Não é suficiente que Deus tenha escolhido, que Deus tenha dado um chamado, um dom, um propósito. Elas querem um lugar do outro. Alguns não estão satisfeitos com os seus dons, elas querem o dom do outro. Não está satisfeito com o seu chamado, ela quer ser igual ao outro. Ela quer a posição do outro, o cargo do outro. E não tem problema nenhum em você querer exercer o seu chamado, querer almejar um cargo ou algo assim. O problema é quando eu tenho que passar por cima de alguém para chegar a algum lugar. Quando eu tenho que pisar em alguém, passar a perna em alguém. Quando eu tenho que me levantar contra alguém para derrubar alguém, para eu chegar no lugar dessa pessoa. Isso não é bênção de Deus. Não chame de bênção de Deus esse tipo de coisa. Se você chegou em um determinado lugar, tendo que passar a perna em alguém, tendo que enganar alguém, tendo que mentir, tendo que trapacear, isso não é bênção de Deus. Não chame de bênção de Deus aquilo que você precisou destruir a vida de alguém para chegar. Que você precisou destruir para alcançar. Isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus. Então ele queria mais. É aquela pessoa que ela quer mais, ela nunca está satisfeita. Ela quer sempre o lugar do outro. Se ela conseguiu comprar algo e alguém comprou algo melhor, ela quer melhor do que o outro.
Se ela chegou em um determinado lugar, já é um lugar bom, é uma bênção, uma conquista, mas ela não tá contente, ela não se alegra com aquilo que ela conquistou, porque ela quer o lugar de outra pessoa. Isso é tão triste. Uma pessoa assim é tão triste. É uma pessoa infeliz. É triste ser assim, é triste viver assim. Glória a Deus, porque Deus pode mudar tudo. Glória a Deus, porque o olheiro pode moldar o vaso. Glória a Deus, porque o Espírito Santo nos liberta desse eu, nos liberta de nós mesmos. Se porventura existe uma raiz disso dentro de você, clame a Deus por socorro. Clame a Deus para que te ajude, para que te transforme, para que te molde, para que você possa se contentar com o que você tem. E, sim, crescer e alcançar lugares altos na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas sem ter que passar a perna em ninguém. Ser feliz e celebrar suas conquistas sem ficar preso ao que o outro tem. Aleluia. Corá. O que Corá fez? Corá, ele juntou 250 homens ali para se levantar contra Moisés. 250 pessoas que ele juntou numa panelinha para se levantar contra Moisés. E existem pessoas assim também. Elas nunca estão sozinhas. Tá sempre envolvida numa panelinha. Tá sempre falando mal de alguém em algum lugarzinho. Tá sempre numa panelinha se levantando contra alguém. Que vida infeliz. Viver assim é muito triste. Viver assim é coisa de gente infeliz. Você precisa estar sempre envolvido numa panelinha falando mal de alguém. Você precisa estar sempre envolvido em alguma coisa tomando conta da vida de alguém. Isso é triste, muito triste. Pessoas que vivem envenenando os outros com suas palavras. Ah, como isso é triste. Pessoas que precisam destruir o dia de alguém, a vida de alguém para ser feliz, para se sentir feliz, ela tem que estragar o dia de alguém. Para se sentir feliz, ela tem que envenenar alguém contra alguém. E no final de tudo, quando Deus ele mostra que ele era com Moisés e Arão, Deus ele fica tão irado com isso tudo que fizeram. Deus queria destruir o povo todo, mas aí Moisés orou ao Senhor, clamou ao Senhor por aqueles que haviam se levantado contra ele. Disse: Pai, não deixe que o povo todo pague por causa do erro dessas pessoas. Aí sabe o que aconteceu? Tava juntinho lá Coré, esse povo todo que se levantou contra Moisés. Todos eles na sua tenda com as suas famílias. Abriu-se um buraco no chão e engoliu eles com as suas famílias. Abriu-se um buraco e a terra engoliu eles e as suas famílias. Agora me diga. Coré saiu da sua casa e foi fazer panelinha com seus amigos. Foram fazer panelinha para se levantar contra Moisés. A sua esposa estava em casa fazendo comida para os seus filhos. Seus filhos talvez estavam na leitura da Torá com as crianças, estavam brincando no quintal, enquanto o pai estava fazendo panelinha e se levantando contra o ungido do Senhor. E sabe o que aconteceu com essa esposa que estava limpando a casa, que estava cozinhando? Esses filhos que estavam brincando no quintal foram engolidos juntos com Coré. Porque até a família dele pagou. Sua família, seus irmãos, sua descendência pagaram pelos erros de Coré. Então, cuidado quando você se levanta contra o ungido do Senhor. Cuidado quando você faz panelinha para derrubar alguém. Quando você faz panelinha para se levantar para derrubar alguém. Faz panelinha para julgar alguém, para se levantar contra alguém. Cuidado. Porque a família dele pagou.
pelos erros dele. Ele escolheu a consequência daquilo que ele havia feito. A família dele pagou também. Nem toda decisão que nós tomamos, ela vai respingar em alguém. Se você tem filhos, se você tem familiares próximos, cuidado com as suas decisões. Cuidado. Porque toda decisão que você toma, ela não respinga só em você. Ela não diz respeito só sobre você. Ela vai acabar atingindo alguém. Ela vai respingar em outras pessoas. Então, Mateus, capítulo 18, do versículo 3 ao 7, vai dizer assim: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças de modo algum, entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aquele, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Então Jesus estava dizendo que se nós não tivermos o coração igual de uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus, se não formos humildes como uma criança. E aí o que acontece? Jesus continua falando, aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, era melhor pendurar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. E que o mundo vem escândalos, é necessário, mas ai de quem? Porque um escândalo vem. Então tá dizendo, se eu pego a palavra, distorço ela e entrego ela, e ela chega aos pequeninos do Senhor, e eles têm aquilo como verdade, uma verdade distorcida, ai de mim. Se eu pego a palavra, distorço ela, transformo ela naquilo que eu quero para me agradar daquilo de acordo com a minha vontade e entrego a outras pessoas e elas tomam isso como verdade. Ai de mim. Ai daqueles que pegam a palavra, distorcem a palavra, transformam de acordo com a sua vontade e insere isso para outras pessoas. As pessoas acreditam nisso por causa do que saiu da sua boca. Ai de você. Ai daqueles que têm distorcido a palavra de Deus, que têm pego a palavra de Deus, têm distorcido ela, têm transformado ela naquilo que eles acham, pegam versículos isolados, juntam com aquilo que eles querem, com a sua vontade carnal, transformam isso numa quase verdade, insere isso goela abaixo das pessoas, e as pessoas pegam aquilo com falta de conhecimento, tomam como verdade e vivem daquela forma. Ai dessas pessoas. Ai por quem essas pessoas estão acreditando nas mentiras. Ai de quem tem falsificado a palavra de Deus e transformado ela em uma mentira por aí. E tem dito mentiras como se fossem a verdade. Tem dito mentiras como se fosse a palavra de Deus. Ai dessas pessoas. Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. E não está se agradando disso. Deus não está se agradando dessas mentiras. Deus não está se agradando dessas pessoas que mentem, que distorcem a palavra de Deus. Transformam ela naquilo que elas querem e têm levado isso a pessoas. E pessoas com falta de conhecimento têm acreditado naquilo como se fosse uma verdade absoluta. E têm vivido naquilo. Naquele grande dia Deus vai cobrar de muitos isso. Cuidado com isso.
Misericórdia, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Cuidado. Ai daqueles que falsificam a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus porque Ele tem os verdadeiros. Os verdadeiros que se levantam com a palavra verdadeira. Porque se existe o falso, existe o verdadeiro. E os verdadeiros se levantaram nesse tempo para pregar o verdadeiro evangelho. Aleluia. 2 Pedro. Não, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 ao 10. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Nós vamos ler agora. Quase encerrando já. Acho que esse é o vídeo mais longo que eu já gravei até aqui. Gálatas 1, do 6 ao 10. Diz assim: Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos agora de novo, também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então o que ele estava dizendo? Vocês conhecem o evangelho. Vocês conhecem o evangelho. Se eu, ou anjo, ou qualquer outra pessoa que tenha pregado o evangelho para vocês, vier pregar a vocês outro evangelho que não seja esse, seja essa pessoa amaldiçoada. Ele estava dizendo, vocês conhecem a palavra. Vocês conhecem o evangelho. Se alguém vier pregar para vocês outro evangelho, seja amaldiçoado. Não acreditem. Se vocês conhecem o evangelho e outra pessoa vier oferecer e apresentar outro evangelho, repreende isso. Não toma isso como verdade na sua vida. Porque vocês já conhecem a verdade. A verdade é a palavra. A Bíblia diz o que ela quer dizer. E é isso. Se alguém vier com outra coisa, querendo acrescentar, não. Eu não aceito. Porque a Bíblia diz o que ela quer dizer. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo, vamos ler até o versículo 4, que diz assim: Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, nos entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Então olha o que ele disse. Que ouvi falsos profetas, aos quais introduzirão encobertamente, que é isso? Vão introduzir por debaixo do pano, sabem, bem as escondidas, uma mentira, uma heresia, que parece ser verdade,
algo que parece ser verdade bem encoberto, vão introduzir até as pessoas. Só que heresias destruidoras negando até o Senhor que as resgatou. Pessoas que andaram com Deus, mas que em algum momento se perderam no meio do caminho por causa das paixões desse mundo. Se envolveram nas paixões desse mundo e agora encobertam mentiras, transformam em uma meia-verdade, introduzem nas pessoas e negam até aquele que as chamou. Negam até aquele que as resgatou. Mas como que negam? Negam quando distorcem a palavra, quando usam a palavra para os seus próprios prazeres, quando usam a palavra para se beneficiar, quando usam a palavra para conquistar riquezas através daquilo que não agrada a Deus. Usam a palavra de uma forma errada. Estão negando aquele que a chamou. Distorcem a palavra. Estão negando o Senhor. Aleluia, meu Deus. Forte. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, muitos vão seguir. Que não seja você nem eu uma dessas pessoas que vão seguir falsificadores da palavra, porque a gente vai buscar o Senhor, a gente vai buscar entendimento, a gente vai buscar conhecer a palavra, para que quando essas mentiras chegarem até nós não vamos cair nessas mentiras do diabo, nós não vamos cair nessas mentiras, nessa palavra distorcida que as pessoas têm entregado, muitos têm entregado por aí. Não vamos acreditar nessas mentiras, porque nós estaremos firmados na palavra, teremos conhecimento da palavra. Aleluia. Olha isso. Muitos seguirão, então quer dizer que muitos seguem, gente. Essas pessoas, elas estão falsificando a palavra e estão enganando a muitos. A palavra diz que muitos seriam enganados por falsos profetas. Muitos mesmo. Que não seja eu, que não seja você. Meu Deus. Ele diz, por ganância vos explorarão. Por causa dessas pessoas, será blasfemado o caminho da verdade. Isso não é verdade? Quantas pessoas que elas foram buscar a presença, foram buscar a Deus e elas foram extorquidas? Roubaram seu dinheiro, suas coisas, seus bens. E hoje elas nem conseguem mais acreditar em Deus de tanto que elas foram enganadas. Agora se afastaram de Deus e muitos até blasfemam contra Deus, como se fosse Deus que tivesse feito isso com elas. São pessoas que distorcem a palavra, pessoas que usam a palavra para se beneficiar de uma forma que não agrada a Deus. E ele diz, por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Gente, meu Deus, há um clamor sobre isso. Há um clamor a respeito disso. Não se deixem enganar. Meu Deus. Por ganância vão explorar pessoas com palavras fingidas. Palavras fingidas, gente, eu sinto no meu espírito. Meu Deus, há um clamor. Se atentem, conheçam as escrituras, não se deixem levar por essas coisas, por essas palavras, por essas pessoas que falsificam a palavra. Meu Deus. Mas para estes, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, sua destruição não dorme. Vão colher. No tempo certo vão colher. Deus fará justiça. Deus fará justiça contra os falsificadores da palavra. Pessoas que falsificam a palavra vão ter a sua recompensa. E ela não é boa. Então, se você
assistir esse vídeo até o final e você tem sido um falsificador da palavra de alguma forma, é tempo de se arrepender. É tempo de arrependimento. E, gente, por favor, orem, busquem ao Senhor discernimento. Ah, eu falo isso com muito temor, porque serve para mim também. Busquem discernimento. Pregadores da palavra, busquem ao Senhor, busquem discernimento, para que não sejam enganados por mentiras do diabo e não acabem levando isso aos outros, levando outros a caírem, outros a pecarem, outros a padecerem. É isso, gente. Que a gente possa estar atento a isso. Atentos, para que a gente não venha cair nas mentiras do diabo e acreditar nessas mentiras que têm sido ditas por aí como se fosse verdade. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a palavra. É tempo de buscar conhecer o Senhor também através da palavra, para termos conhecimento e não sermos enganados. Amém? Esse foi o vídeo de hoje e, como eu poderia dizer, eu agradeço a minha oportunidade. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele falou com você, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ficar em alerta contra isso. É isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo.